Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simples, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2026. Equilíbrio no dia a dia. Como ter uma vida com mais propósito e menos estresse. Aposto que você já parou para pensar sobre isso e quem vai ajudar a gente a achar uma resposta, talvez, é Carla Maria Santos de Andrade Costa, que vai trazer aqui a chave para uma vida equilibrada no século XXI. Olha, tá por sua conta e risco, você que propôs o tema, hein? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, porque eu sou 2 vezes professora. Eu sou professora, minha primeira formação foi em letras, então eu sou uma professora de língua inglesa. E aí depois, ao longo da vida, veio o yoga para mim. Então, assim, eu transito nessas 2 áreas. Olha só, você trouxe o problema, agora traz a solução aí. É possível a gente viver no século XXI, numa era de hiperconectividade, onde todo mundo está pensando em resolver problemas o tempo todo, ter menos estresse? É possível e é necessário, né, Beto? Extremamente necessário. Só que a gente precisa criar esses espaços. A gente precisa conseguir escolher e estabelecer. Eu falo que é assim, a gente precisa se colocar na agenda. Porque a gente sabe que as demandas não vão acabar. Principalmente quem vive nas grandes cidades, parece que não consegue desacelerar, né? A gente tem, por exemplo, nós passamos do carnaval, teve as festas de final de ano. Aqui em São Paulo, as pessoas saem do centro e vão para o litoral. Você chega no litoral, vai todo mundo para lá ao mesmo tempo. Então parece que você só vai buscar novos estresses. Ao invés de buscar paz e descanso, você encontra novos estresses. Como que a gente consegue desacelerar numa realidade como essa? A gente vai conseguir desacelerar quando a gente conseguir pausar, independente de onde a gente estiver. Se a gente estiver na praia, se a gente estiver na cidade, se a gente estiver no campo, é sobre eu estabelecer aquele momento em que eu vou parar um pouquinho e vou respirar aqui. Ou vou apreciar mesmo, tá? Aquela multidão, aquela fila. De repente estou lá, né, na praia, naquela fila para comprar o pão, para comprar o leite de manhã na padaria. Não, mas eu estou apreciando aqui o caminho até a padaria, o caminho de volta. Assim, é sobre isso, porque se eu for xingando que eu vou lá comprar o maldito do pão, cheguei lá naquela fila enorme, então não vai adiantar, ficaria em casa, mas você também pode ficar em casa e estar pensando, nossa, que droga, porque eu não fui para nenhum lugar, no estresse. A gente tem meio que se forçar a se acalmar, é isso? Mais ou menos. Eu não diria, né? Que assim, não é nem... Porque assim, a gente meio que tem que buscar de forma consciente essa acalmada. Eu, pessoalmente, trabalho, acho que quase todos os dias da semana. E aí teve uma semana no mês passado que eu tive 2 dias para não fazer nada. Conseguiu? Assim, a gente se programa, né? Amanhã eu vou acordar um pouco mais tarde, vou tomar um café mais tranquilo, mas aí eu me vi ansioso por não ter nada para fazer, entendeu? E aí eu acabei não descansando naquele dia que era para descansar, porque eu falei, cara, se eu tivesse trabalhando, eu estaria fazendo tal coisa. Aqui eu tô, sabe? Você fica... E aí, às vezes, você encontra o celular ou sei lá, alguma outra escapatória nesse sentido. Então, quando eu falo forçar, é nesse sentido, que às vezes até quando a gente tem um day off, né, tem um dia de descanso, a gente já está tão no automático que a gente fica estressado no descanso. É triste, né? É triste. É triste porque a gente está correndo tanto que o que acontece? O nosso corpo ele está entendendo que sempre eu tenho que estar correndo. Então, assim, chega a ser orgânico. O nosso sistema nervoso, ele é ativado mesmo para estar sempre ali, naquele sistema que a gente fala que é de luta e fuga. Era isso que eu ia citar. A gente vê que muitos veteranos de guerra falam que quando voltam, esse mecanismo de alerta,
ele não consegue desligar, né? E aí isso desencadeia distúrbios e tal, por isso. O corpo acostumou, inconsciente acostumou a estar sempre alerta. Sim. E a gente tá vivendo nessa realidade, né? Isso, a gente está vivendo essa realidade, infelizmente. E- Então, é isso que você colocou. A gente precisa se forçar. Eu não sei se é a palavra Se mais forçar. adequada, mas Eu acredito que Ah. é que, assim, para mim soa forte, né? Como Uhum. assim você tem que se forçar a se acalmar? Né? Mas será que o natural não é ser calmo? Porque a gente se cobra e a gente julga. A sociedade hoje julga as pessoas que buscam sair um pouco dessa corrida de ratos, sabe? Eu não preciso disso, eu não preciso desse estresse, eu não preciso dessa correria, eu não preciso sempre buscar mais e mais o tempo todo. Com o que eu tenho já está bom e vou buscar minha qualidade de vida. Uhum, né? A gente está tendo debate agora da escala 6x1, né? do fim da escala 6x1, e entra muito disso também, né? Os defensores falam muito da saúde mental, da necessidade da pessoa desacelerar, de ter mais convívio com a família, com os filhos, né? É um argumento utilizado. Sim, porque assim, se eu estou correndo o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro me sentindo estressada, que aí se fala, né, do hormônio do estresse, do cortisol, quer dizer, eu estou o tempo inteiro liberando cortisol no meu corpo sem necessidade. E aí, essa liberação vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão, aumenta a pressão, glicose, diabetes tipo 2, depressão, ansiedade, né? Ao longo do prazo, ganho de peso. Várias questões que as pessoas queixam hoje. Nossa, porque engordo, não engordei, não consigo emagrecer. Nossa, porque de repente apareceu uma diabetes. Não, não é de repente. Não é de repente. A pessoa não está se cuidando, a pessoa está ali o tempo inteiro sob estresse, achando que ela tem que produzir o tempo inteiro. Quando ela para, daí ela se sente culpada. E não, né? Assim, a gente precisa. E você... eu quero que você fale um pouquinho do yoga, mas a gente vive hoje há uma disseminação da cultura da alta performance em tudo. Então, até quando você busca atividade física para melhorar, você se coloca numa condição de que eu preciso ser o atleta, eu preciso ser como a influencer mostra na rede social, que está todo dia na academia, que nunca está cansada, e aí acorda 3h30 da manhã para ir malhar em jejum, aí volta e vai trabalhar. Até isso é estressante. Então, até algo que deveria ser benéfico para a sua saúde acaba te prejudicando, né? E é muito doido isso. Isso, acaba se tornando mais um tem que. Um tem que e assim, com um peso. Com um peso. Mas eu acho que isso as pessoas estão comprando, né, Deto? Aí, você pegou o seu celular, então você vai lá na rede social. O que você está comprando? Você está escolhendo isso? Você vai na manada ou não? Inteligência artificial. Mas não ir na manada exige uma autoconfiança que todo esse entorno trabalha para que você não tenha. Né? E aí torna ainda mais difícil essa missão. Por isso que a gente vive numa sociedade tão doente, eu imagino. Exatamente. E principalmente a saúde mental está abaladíssima. O Brasil está no ranking, né, de depressão, de ansiedade. De consumo de medicamentos. Isso, exatamente. Enquanto que a gente pode ir por outros caminhos e usar de outras ferramentas. Né? Por exemplo, dentro do próprio yoga, o que a gente vai trabalhar basicamente? A gente pode trabalhar a nossa respiração. Não vou nem falar do que as pessoas veem aí, né? Das posturas, que é o que mais aparece, né? Eu não preciso necessariamente fazer nenhuma postura de yoga. Se eu sentar e respirar, a gente pode até fazer quando estiver chegando aqui o finalzinho. A gente faz uma respiração, a gente já vai estar se conectando com a gente, a gente percebe que a gente vai para um outro lugar. E é uma ferramenta, eu falo assim, yoga o que é o yoga? Yoga é uma tecnologia ancestral para regular a emoção, para gerenciar a emoção. Consequentemente, você regula suas emoções, você gerencia seu estresse. Como que você encontrou o yoga? O yoga? Primeiro, é yoga ou yoga?
boa pergunta. É yoga. É yoga. É yoga. No mundo inteiro é yoga. Eu tive na Índia agora, mês passado, yoga. Só que no português, quando se traduziu, a princípio foi para o Rio de Janeiro, e aí ficou essa questão, muita gente fala, né, yoga, ficou esse som aberto, mas assim, vem do sânscrito e é yoga, esse som fechado. Mas eu falo assim, olha, não importa se é yoga, o que importa é praticar. Como que você encontrou yoga? É algo que você sempre teve contato ou é algo que você buscou como um caminho para dar essa desacelerada? Eu fazia terapia com um psicólogo na época, e aí ele falou assim para mim numa sessão, você está fazendo alguma atividade física? Que também conta como atividade, assim. Sim. E aí eu falei assim, não, eu não estou fazendo nada agora, né? Já tinha feito natação, musculação, sempre fiz atividade física. Aí ele falou assim, por que você não faz yoga? E aí eu falei para ele, não sei. Minha mãe tinha feito anos, muitos anos, eu era criança, eu ia junto com ela, mas eu não fazia, ficava ali no mesmo ambiente. E aí eu comecei a procurar. Entendi. Foi num espaço, não sei, fui no outro, aí até que eu achei um lugar que eu gostei, comecei a praticar, e aí passou um tempo, a professora pegou e falou para mim, Carla, eu acho que você leva jeito, você não quer me ajudar aqui? Eu já ensinei algumas pessoas e elas não ficaram, elas saíram. E aí assim foi, eu falei, tá bom, me fala o que eu tenho que fazer. Aí eu ia nas aulas regulares, ia em outros horários para assistir só as aulas, nem tinha naquele tempo, né, nem no celular, nada disso. Eu anotava num caderninho. Se eu fosse gravar, acho que ainda ia ser na fita cassete. E aí foi assim. Eu não quero entrar no mérito, mas assim, o seu médico te indicou como uma atividade física ou como um complemento para a terapia? Não sei foi um psicólogo. Foi o psicólogo. Foi um psicólogo, era um psicólogo. Mas assim, ele colocou neste lugar, né? Porque eu lembro que ele falou assim, no lugar da atividade física. Você está fazendo alguma coisa? Por que você não vai fazer yoga? E aí eu fui procurar, né? Porque tudo bem, você chega pela atividade física, sim, porque a gente está aqui no mundo, a gente interage no mundo a partir do nosso corpo, né? Só que assim, a gente não é só o corpo, a gente tem a nossa mente. Aí, como agora há pouco eu falei para você, como que a gente chega no aqui e agora? Como que a gente consegue diminuir esse estresse? Através da respiração. Então, no yoga, a gente trabalha a respiração junto do corpo. E é aí que a gente consegue chegar no aqui e agora, naquele lugar que as pessoas falam. Aí que a gente consegue baixar a nossa pressão, consegue diminuir o estresse, o cortisol. É a partir desse momento. Porque não dá para a gente ter assim, um corpo relaxado numa mente tensa. É isso. E nem o contrário. Você não vai ter um corpo tenso numa mente relaxada. Não vai ter. Então, o yoga ele faz isso. Ele traz a mente e o corpo para o mesmo lugar. Eu te fiz essa pergunta porque, aí voltando para o início da nossa conversa, quando eu falei em forçar a calma, eu nunca pratiquei yoga, então eu tenho meio que essa impressão, assim, né, de que as pessoas buscam essa atividade especificamente porque elas veem lá uma forma de desacelerar, por trabalhar a respiração, por trabalhar você interagindo com o seu interior o tempo inteiro, por mais que tenha atividade física, é meio que uma forma da pessoa forçar essa calma. Eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, não conseguem meditar, porque o silêncio é muito ensurdecedor na cabeça delas. Quando você alia isso a uma atividade física que exige também uma concentração e uma consciência corporal, talvez seja mais fácil para você encontrar esse lugar de calma. Você percebe que as pessoas te procuram por esse motivo? Para ser essa forçada do desestresse? Sim, é uma ferramenta, né? Acaba que como se esse seu corpo... Ferramenta, vou parar de usar forçar, tá? Não é uma ferramenta. Agora me ocorreu que assim, nosso corpo ele vai acabar, ele se torna uma ferramenta para que a gente possa acessar a nossa respiração e talvez acessar até mesmo isso que você falou, esse silêncio ensurdecedor, né? Essa nossa tagarelice, porque ali, na hora da aula, é você com você. Não dá para fugir, é você com você.
Por mais que às vezes tenha uma orientação, ok, inspira, leva o seu braço, exala, volta. Você tá ali junto com você. E às vezes a pessoa mais difícil de se lidar é você mesmo, né? Não é? Por isso muita Porque gente não tem como consegue. você fugir de você. Muita gente não consegue ficar sozinho, ou fala assim, não, ou então, não consigo meditar, não consigo ficar parado. Mas por que não consegue ficar parado? Você não é boa companhia para você mesmo? Se não é, tem alguma coisa errada, tem que investigar, porque tem que ser, né? A gente tem que ser uma boa companhia pra gente mesmo, em primeiro lugar. E tem muito disso também, das pessoas falarem, né? Não, yoga... Não, yoga é muito parado. Yoga não é pra mim, yoga é muito parado. Então, é a mesma coisa que eu falo, às vezes, pro pessoal para inglês, que quer aprender inglês. Então, você fala dessa maneira, olha, não vou estudar inglês não, porque eu não sei nenhuma palavra. Não vou tomar banho não, porque eu já tô sujo. Não, né? Justamente por isso que você precisa de ferramentas para lidar com você mesmo, com o seu corpo, com desconfortos, né? Porque vai trabalhar o corpo sim também, claro. Vai alongar, vai fortalecer. Porque se você tem alguma dor, não tem como você estar tranquilo, estar de bom humor. Não, né? E se você também tem uma preocupação, você também vai ficar ali com o corpo tenso, rígido. Para desenvolvimento muscular, é uma atividade também indicada? Em que sentido? Pelo menos os yogis, né, que eu conheço, tem um perfil físico mais magrinho, mais magrinhos mesmo. E por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente, às vezes, muita gente não, algumas pessoas que eu conheço foram fazer pilates por conta da flexibilidade, que é algo que também se conquista na prática do yoga. Mas chegando lá, se surpreenderam com o tanto de força que você tem que fazer com os aparelhos e tal, e que assim, exige da parte muscular mais do que a parte da flexibilidade. E é algo que surpreende. No caso do yoga, parece que passa essa impressão para algumas pessoas que se trabalha também só a parte da flexibilidade, mas trabalha-se força também, né? Isso. Trabalha a força. A ponto de você conseguir desenvolver um tônus muscular e tal? Sim, claro que se você for comparar com uma musculação, sim, claro. Né, não dá para comparar, mas sim, vai desenvolver também. E para quem... Dependendo do tipo de yoga, né? Porque hoje em dia também a gente tem vários tipos de yoga. Tem vários tipos de yoga. Quais tipos? Então, por exemplo, Hatha Yoga, que é um yoga clássico, eu falo que ele é o pai dos outros yogas, né? Mas tem um yoga restaurativo. Yoga restaurativo já é um yoga que você só vai fazer posturas, por exemplo, sentado, deitado ou reclinado. Então, esse você não vai trabalhar, não vai ter um ganho muscular. Né? Entendi. No Hatha Yoga, no yoga, por exemplo, nas cordas, nas kuruntas, que são os acessórios que tem na parede, num Power Yoga, num Hot Yoga, você vai ter, sim, um trabalho, né? Hot Yoga é o quê? Hot Yoga é um que você faz com a sala a 30 graus, 33 graus. Entendi. Caramba, interessante. Eu falo que tem assim, Beto, tem yoga para todos os corpos. Você, não dá para fazer yoga, tem uma dor ali. Não, gente, você tem um corpo, você pode fazer yoga. Yoga é para todos os corpos, a gente sempre ajusta, sempre adapta. Você percebeu que em um determinado momento, quando ficou muito popular o yoga, era meio que, assim, as pessoas eram meio que forçadas a gostar do yoga? Em que sentido? Às vezes, quando se popularizou, infelizmente se popularizou a questão da terapia, todo mundo fala, vai fazer terapia. E para você achar um terapeuta que consiga te ajudar de verdade, às vezes não é no primeiro. Você tem que procurar alguns, passar por algumas sessões com terapeutas diferentes, até achar aquele que de verdade você teve uma certa sinergia e tal. E com yoga parece que é meio assim, né? Isso. Às vezes não é com o primeiro professor que você vai ter uma identificação. E aí parece que você falar que não gostou de yoga ficou meio chato num determinado tempo, né? Você percebeu isso? É verdade. Eu mesma passei por isso. Porque essa minha primeira professora, né, eu fiquei anos com ela. E aí depois ela saiu, ela mudou de Mogi.
E quando ela mudou de Mogi, eu fiquei assim, nossa, eu tô órfã. E Uhum. agora, né? Onde que eu vou praticar? Aí fui num lugar, fui em outro lugar, E aí eu fiquei assim, um tempo, assim, praticava em casa, mas não ia num espaço, porque eu não, é muito disso mesmo. Sabe, de você, assim, de ter uma empatia com o professor, com o espaço. Eu lembro que eu mesma, quando eu fui procurar, antes de começar a praticar, eu lembro que eu fui em um espaço que, assim, o espaço, quando eu cheguei num lugar, eu assim, ai, acho que eu não vou gostar de ficar nesse ambiente, não, sabe? E aí, depois, quando eu fui nesse espaço dessa minha professora, quando eu entrei, eu já me senti bem. Eu falei assim, acho que aqui tá agradável, aqui eu vou tentar fazer uma aula. No outro, eu não quis nem fazer aula, sabe? Porque Experimental. acontece muito isso com academia, né? Algumas academias são um espaço meio opressor, assim, que para quem não é daquele meio, que não é aquela pessoa que já está há muitos anos praticando, que está chegando agora, seja um pouco mais gordinho ou seja mais magrinho, se sente não aceito naquele espaço e acaba afastando a pessoa da atividade física. Acontece muito nas academias. Isso é verdade. Né? Da pessoa não se sentir confortável, né? E é a primeira coisa. A pessoa precisa se sentir confortável e acolhida, né? No espaço. Eu queria falar sobre a manifestação física do estresse. Você falou em determinado momento, da pressão alta, do diabetes, e às vezes, sei lá, infarto, essas coisas. Às vezes é associado isso com pessoas que, obviamente, vivem uma situação de estresse, mas que não têm uma maior preocupação com a saúde física, associa com a atividade física. Mas eu conheço gente que tem uma boa alimentação, que pratica atividade física de forma regular, ou seja, não é uma pessoa sedentária, né? Não é um atleta, mas não é uma pessoa sedentária, e que sofre, por exemplo, de pressão alta por causa do estresse. E que sofre de insônia por causa do estresse, e aí a insônia acaba acarretando uma série de outras coisas. Exato. Fala um pouquinho dessas manifestações físicas. A insônia, por exemplo, vai acarretar irritabilidade, não é? Às vezes até assim, dores no corpo, porque se você não dorme direito, você vai sentir dor no corpo, vai sentir desconforto, às vezes uma falta de apetite, ou o contrário, né? O excesso, toda hora quer beliscar, toda hora quer comer, porque fica ali ansioso ou fica ansiosa. Então, são várias as manifestações. Problemas digestivos. Então, assim, eu também trabalho com a Ayurveda, que é um sistema de medicina indiano. E na Ayurveda se fala que, assim, se você tem uma boa digestão, você tem uma boa saúde. Olha só. E aí, quando a gente fala de digestão, não só dos alimentos, né, em termos dos nutrientes serem aproveitados pelo nosso corpo físico, mas também de uma digestão do que eu vejo, do que eu estou vendo aqui no meu celular. Você sabe que eu achava que isso era meio mito, né? Eu achava que isso era coisa que as pessoas inventavam, de falar, eu passo tanto estresse no trabalho que eu tenho um problema de estômago. Eu achava que isso era meio que não existia, que era coisa que se falava. Até que aconteceu comigo. Eu trabalhei num local que o meu chefe direto ele me estressava tanto que eu comecei a ter problema de estômago. Então. E aí, assim, a minha solução foi, não vou mais trabalhar nesse local, não sair de lá. Mas tem gente que não tem essa possibilidade e acaba realmente desenvolvendo esse e outros problemas, né? A gente fala muito do burnout, né? Fala muito dessas outras... Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, essas outras coisas que são mais agressivas nos seus sintomas, mas, por exemplo, a pressão alta, que às vezes a pessoa não tem nem histórico na família, mas acaba desenvolvendo. E de repente ela infarta, né? Assim, do nada, né? Isso, rapaz, a gente acha que é do nada, mas não. Né? Acho que o que é importante também, que você falou, olha, então eu percebi que eu comecei a ter problemas, né, gástricos, porque aquele chefe, ele era demais para mim. E aí eu consegui, e aí saí. Mas se a pessoa não consegue sair, de repente ela também precisa observar, peraí, mas ele está sendo demais, mas eu estou colocando limite? Né? Como que eu deixo que esse outro interfira em mim?
são estratégias, né? Eu estou colocando limite. Eu nem sei se foi a melhor estratégia essa que eu adotei, porque era algo realmente novo para mim. Eu nunca tinha passado por isso. Tanto que eu achava que isso era meio mito, né? A pessoa está estressada e vai por causa do estômago. Isso não existe. É preconceito bobo da minha parte. Uma ignorância, de fato. Mas quando eu percebi que aquilo realmente estava me afetando, eu coloquei na balança, tipo, cara, será? E nem passou, na verdade, pela minha cabeça de buscar outras estratégias, né? Mas se você tinha possibilidade de sair, ok, ótimo, né? Mas, como você disse, às vezes outras pessoas não... Às vezes aquela oportunidade é tão boa que vale a pena você buscar outras alternativas, né? Sim. Agora, uma conversa com o chefe, por exemplo, né? Dependendo do chefe. Sim. Agora, sim, é fácil você se desestressar? Que pergunta difícil. Você veio aqui para resolver como... Você que propôs o tema, eu só estou tirando dúvida. Se é fácil? Você se estressa? Lógico, eu sou humana. Como a professora de yoga se estressa? Então isso daí são representações que as pessoas criam, não é? Que a professora de yoga não se estressa, que a professora de yoga ela é magra, que a professora de yoga é calma, que a professora... Não é assim? Se eu pego a professora de yoga estressada, eu vou me identificar mais ainda com ela. Eu vou querer ter aula com aquela estressada, que ela me entende. São representações que a gente cria. Eu acho que, assim, eu não vou falar que é fácil, mas é possível. Para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para as outras, do que para outras. Mas eu digo que é um exercício. Como tudo na vida, eu preciso praticar. Porque o mundo de hoje, infelizmente, levou e está levando a gente para esse lugar totalmente insano, né? Insano. Que se você realmente não procurar, olhar para você e falar assim, não, agora eu não vou fazer nada aqui, agora eu vou parar, eu vou tirar um cochilo, sem culpa, eu vou dar uma caminhada, porque isso também é comprovado, que esses espaços que a gente cria na nossa agenda, que seja 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, vou ali tomar um cafezinho, vou tomar uma água, isso vai mostrar pra gente, tô seguro, tô bem, não tenho que estar produzindo o tempo inteiro, porque senão a gente mesmo vai ser forçado, né? Numa hora que uma doença vem. É possível relaxar mesmo com estímulos? Hoje eu quero ficar tranquilo, não quero pensar em problemas, mas eu vou sentar e vou assistir horas de Netflix. Isso é calma ou isso é só o cérebro encontrando outro lugar? É uma fuga. Né? Não, isso pode ser uma calma, desde que você realmente esteja lá curtindo a sua série. Hoje eu vou maratonar isso aqui. Ou agora, se você estiver lá maratonando a série pensando, nossa, eu não devia estar aqui, eu tinha aquele trabalho lá para fazer, aquela louça para lavar, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Aí não adianta. Entendi. Não adianta. O segredo é estar no aqui e agora. O que você vai fazer depois daqui? O que o perrinho vai fazer depois daqui? O que eu vou fazer depois daqui? Cada um vai seguir a sua rotina. Mas eu não estou aqui pensando, nossa, depois, eu fiz isso, aquilo, não. Ou antes, o que eu fiz? Não, porque isso vai gerar estresse. Então eu tenho que saber, não, isso vai para essa gaveta, isso vai para essa, isso vai para aquela outra. Porque senão não adianta. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela falou para mim, ela me contou que ela está com Parkinson. E ela é jovem. Nossa. E aí ela falou assim para mim, sabe aquela coisa de viver o aqui e agora? Então, aí a gente entende. Ela falou assim, então, assim, infelizmente, o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas só conseguem buscar a calma quando chega uma doença. Quando perde alguém. Quando passa por algum trauma, né? Quando bate ali na sua porta, assim, e fala, e agora? Que providência você vai tomar? Porque não adianta.
E essas estratégias de colocar na agenda, como você falou, Se coloque na agenda, Deto. Qual que você faz a sua agenda? Assim, sei lá, quarta-feira, 6 da tarde, vai ser happy hour do Deto. O que o Deto vai fazer? Eu não sei ainda. Essa semana eu vou lá tomar um shopping com os amigos. Eu vou caminhar, vou correr. Você faz musculação? O que o pessoal faz hoje? CrossFit, né? CrossFit. Vai fazer o CrossFit. Ok, se é bom para você, vá fazer o CrossFit. Mas não vou fazer nada, Carla. Vou lá para minha casa, vou deitar lá no sofá. Eu, por exemplo, adoro deitar na rede. Uhum. Ontem eu terminei uma aula que tinha sido online, das 7h30 às 11h30. E aí eu falei assim, nossa, tinha umas coisas para fazer ainda. E aí eu ia almoçar, eu falei, acho que ainda não tô com fome. Eu falei, eu olhei para a rede, assim, lá de onde eu tava, daí eu falei, vou dar uma deitadinha na rede. Aí fui. Aí ainda tinha um áudio de uma amiga para ouvir, ela mandou os áudios grandes. E aí aconteceu uma coisa assim, inusitada. Comecei a ouvir o áudio dela, cochilei assim que eu falei, gente, cochilei. Quando eu posso, eu tiro um cochilo depois do almoço, 20 minutos, 25 minutos. Então, assim, se inclua na agenda, sabe? Vou ali tomar um café onde eu gosto, vou ali... Que seja mesmo aqui, você tá aqui, terminou? Agora vai ser meus 5 minutos. Vou ali tomar um café, enfim... Vou ali na Flor de Mogi tomar um café, vou dar uma volta no quarteirão. É tão difícil fazer isso. Eu percebo que até nas minhas interações com as outras pessoas, eu não consigo dar essa desacelerada, sei lá. Você já tá conheço uma pessoa nova, que legal, o que você faz? Eu trabalho com isso, com aquilo, aí do nada a gente já está falando sobre política, trabalho e assuntos complexos, a gente não consegue mais falar sobre amenidade, sabe? Não consegue mais falar sobre coisas bobas. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu, por exemplo, parei de assistir, sempre gostei muito de futebol, é o esporte nacional, sempre gostei muito, mas eu parei de ver, porque eu percebi que eu me estressava mais quando o meu time perdia do que ficava feliz quando o meu time ganhava. Mentira. Que é algo que era para ser um escape, estava se tornando um problema para mim, entendeu? Eu fico com mais raiva quando meu time ganha do que alegre quando ele vence. Então, assim, para que eu quero, sabe? Para que eu vou me expor? E aí eu estou usando isso no meu micro-universo, obviamente, mas tem gente que leva, por exemplo, futebol muito a sério e fica a semana inteira estressada e preocupada e se inteirando disso e não consegue desligar desse. E isso para gente que é política, com, sei lá, com outros assuntos, né? É muito difícil fazer isso que você sugeriu. É um exercício de autoconhecimento muito árduo. Sim, ainda mais porque a gente tem demanda o tempo inteiro, né? Demanda o tempo inteiro. O celular tá aí o tempo inteiro na palma da mão, então assim, se a gente não falar, olha, que o adulto sou eu, quem manda aqui sou eu, e estabelecer, porque senão a gente vai mesmo. Ensina pra gente esse exercício de respiração que você falou, como que funciona. Tá bom, então vai lá, descruza as pernas, deixa aí suas anotações. Isso. Mão nas coxas. Você viu, eu já cruzei a perna aqui embaixo, não consigo. Isso aqui. Então, vamos deixar aqui. Eu tô acostumada a fechar os olhos, mas não precisa fechar os olhos se não quiser. Pode deixar os olhos abertos. Se deixar os olhos abertos, só não deixa o olhar ficar passeando por onde você estiver, né? Pela sala, pelo ambiente que tiver. Vai olhar para a ponta do nariz, ou vai olhar na linha dos olhos, ou vai levar atenção no espaço entre as sobrancelhas, escolhe. E aí, observa um pouquinho aí o seu corpo, desde lá dos seus pés acomodados dentro dos seus sapatos, as pernas, os quadris, a coluna ereta. Deixe os ombros ligeiramente para trás e para baixo. Vai desfazendo tensões da sua face. Relaxa a língua dentro da boca. E aí a gente vai colocar um ritmo na nossa respiração.
que é de 3 tempos, tá? Então a gente vai inspirar 1 e 2 e 3 e vai soltar o ar 3 e 2 e 1. Só que a gente vai procurar levar a atenção dessa respiração nasal abdominal, que a gente fala, que é uma respiração mais baixa. Porque se alguém, por exemplo, chegar aqui, abrir a porta ali, o Pedro entra ali, abre a porta e fala assim, tá pegando fogo, tem que sair agora. A gente já vai ficar aqui com essa respiração curta e a gente tem que fugir. Acionou lá o sistema de luta e fuga. Entendi. Né, que é o sistema nervoso simpático. Agora aqui a gente vai convidar o sistema nervoso parasimpático, que é o de relaxamento, de descanso. Mas ele precisa de mais tempo para agir. É diferente. Né? Se eu tenho que fugir, óbvio, tem que ser rápido. Agora, quando eu quero convocar esse sistema de descanso, demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Então, vai lá, Pedro. Então, primeiro faz uma inspiração aí, uma exalação longa. Isso. Aí, agora vamos lá. Vamos inspirar. 1, e 2, e 3. E solta. 3, e 2, e 1. Isso. Quando você inspirar, você vai fazer um barrigão. Imagina que assim, quando a gente inspira, é como se estivesse enchendo um balão. Então, aqui. O ar, isso aí. Eu percebi que você estava fazendo o contrário. Isso. Vai lá. Sem segurar. Ah, não segura? Não segura. Eu achei a vida inteira que tinha que segurar, de novo. Não segura nada na vida. Isso. É isso? Isso, é isso. A gente faz às vezes até assim um exercício que a gente deixa a ponta do dedo médio unida para a gente perceber, ó, que quando a ponta do dedo afasta, a gente está inspirando, ó. Inspiro, faz o barrigão, ó, e o pontinha do dedo afasta. Quando a gente solta o ar, ele une. Isso. Olha que legal. E aí, depois aí a pessoa coloca um ritmo. Então, que pode ser, geralmente eu indico de 3. Então, eu vou fazer lá, inspirando, 1, e 2, e 3, exalo. 3, e 2, e 1. Faz 1 minuto. Entendi. 1 minuto, já dá uma esvaziada. Aí, vou aumentar. Agora eu vou aumentar para 3. Aumentar para 5. E isso pode fazer... Quantas vezes quiser. Quantas vezes você toma cafezinho no dia, quantas vezes você vai pegar no seu celular. Não vou pegar o celular, vou fazer uma respiração agora. Tá, e isso eu posso fazer, sei lá, no trem voltando para casa? Né? No trem voltando para casa, esperando uma consulta médica, antes de dormir, na hora que acorda, ou lá, até às vezes estou lá vendo lá o Netflix. Tem uma reunião, tem uma prova, uma coisa que eu estou um pouco ansiosa, uma conversa que eu vou ter com alguém. Faço. Tá na mão, de graça. Né? Não precisa pagar, não precisa ir para nenhum lugar. Então, assim, a ferramenta, nós somos a ferramenta, né, para se acalmar. Pra gente encerrar, para quem que você recomenda yoga? Para todo mundo. Mas todo mundo, assim, criança pode fazer, idosos criança, para idosos, a gente adapta. Claro que a aula da criança não vai ser a mesma do adulto, que não vai ser a mesma do idoso. Dependendo do idoso, faz a mesma aula do adulto. Dependendo, não. Um idoso vai precisar fazer yoga na cadeira. Entendi. Ele não vai sentar no tapetinho. Vai fazer mas é que eu falo para todo mundo no sentido... É muito mais difícil você conseguir que a criança se concentre, por exemplo. Ficar sentado, paradinho, fazendo isso daqui não é mais difícil para a criança. Por isso que eu falei, as aulas são diferentes. Na aula da criança tem brincadeira, tem história, tem música. Entendi. É diferente. A aula para criança ela é diferente. E você tem muitas crianças que fazem com você? A gente tem umas crianças. A gente tem uma graça, né? Assim, a gente tem uma turminha assim recente que a gente começou. Fazia um tempo, eu já trabalhei com uma época que era mães e filhos, que às vezes as mães, né, querem uma chance de estar ali mais perto por causa da correria e aí procura para fazer com o filho. Mas aí agora nesse momento a gente tem turma de yoga para crianças a partir dos 5 anos. E as turmas de Hatha Yoga, as turmas de yoga na Kurunta, que são umas cordas, que são
do Iyengar Yoga, que é uma prática que usa muito acessório para ajustar os corpos, né? Assim, eu sempre falo assim, os corpos são diferentes, os corpos têm histórias diferentes. Então, às vezes a gente precisa de acessórios para que a pessoa fique confortável numa postura. Uma postura, né, dentro do yoga, ela é chamada de asana. Um asana já é traduzido como assento. Então, Deto, um assento, a gente tem diferentes assentos na nossa vida, diferentes posturas. Então, aqui agora eu estou numa postura de entrevistada, falando com o Deto está na postura dele de entrevistador. Perrin está ali na postura dele de câmera. Quando eu sair daqui, eu vou lá para o estúdio, não, eu vou passar em casa, se der tempo, eu vou tomar um cafezinho com meu marido. Eu vou estar na função, na postura de esposa. Entendi. Não é? E aí depois eu vou para o estúdio para a postura de professor. Então a gente tem diferentes posturas que a gente desempenha na vida, diferentes papéis. Mas quando eu paro e escolho me observar e respirar, eu vou tirando esses papéis. Entendi. Né? Vou limpando, vou desanuviando e falo, olha, quem sobrou aqui? Ufa, sobrou uma Carla que consegue encontrar leveza, que consegue encontrar calma, apesar de, às vezes, da correria e tudo mais, é possível. Como que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, @carla_rodrigues_yoga. No Face, mesma coisa, algumas pessoas, né, também usam o Facebook. E no meu WhatsApp, que é 11 9 79 70 71 20. E o seu estúdio fica onde? Meu estúdio fica aqui em Mogi das Cruzes, na rua Navajas, ali pertinho do INSS. Tem a Praça do Xangai, um quarteirão abaixo da Praça do Xangai. Então, todos convidados, quem assistir essa entrevista pode entrar em contato e falar, cara, assisti a entrevista, e aí pode ir lá que vai ganhar uma aula experimental. Olha só. Carla, obrigado. Inclusive você. Eu vou tentar. Eu não prometo ir, mas eu prometo que eu vou pensar sobre o assunto. Eu demoro para tomar certas decisões. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente, explicar um pouquinho como que funciona. Lógico que no começo eu brinquei que você ia trazer a solução para a resolução dos estresses da vida. Eu trago as opções e as ferramentas. Mas existem ferramentas, né? E aí cada um encontra aquela que funciona mais para você. Se o yoga for uma dessas ferramentas, que seja utilizada. Pode funcionar também como um complemento interessante para outras ferramentas, como a terapia. Exato, e coisa assim. Sim. Funciona bem, né? Sim, com certeza, com certeza. Às vezes, assim, as pessoas falam, nossa, que enquanto estava na aula, teve um insight, teve, nossa, Carla. Um dia uma aluna falou, nossa, ainda bem que agora quando eu sair daqui eu vou para terapia. Olha só. Porque você acaba, quando você pausa para se escutar, para se observar, os conteúdos vão vir, né? Você vai ouvir coisas que, nossa, onde isso aqui estava guardado aqui, né? Você se escava, né? Eu acho que assim, você se escava. Então, o yoga é para todo mundo? É para todo mundo que está disposto a se conhecer, a se escavar, a se entender, a se sentir melhor dentro de si mesmo, dentro do seu corpo, né? Para quem está disposto, para quem tem coragem. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Se ficarem com alguma dúvida, mandem para a gente caminha para Carla ou entre em contato com ela através das redes do telefone. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.